começar então, tá? Na última aula, que eu postei um vídeo só hoje também, né? Deu para vocês reverem, né? Deve ter entrado agora no YouTube faz uns 10 minutinhos. E nós falamos, né? Começamos a falar sobre planos, né? E a primeira representação, né? A primeira forma de você compreender o plano é através das suas equações, chamadas equações paramétricas. Então eu só vou dar uma relembrada do que foi feito, né? Para dar sequência e ver outros tipos de formas, né? De equações, onde nós estudamos os planos, né? Bom, o que nós tínhamos, né? De dados para poder se estudar as equações paramétricas do plano. Então, dados, né, sempre serão duas direções, né, que nesse caso são vetores, duas direções, né, que chamam de vetores, né, que são o vetor U e V, né, vetores, e um ponto. Um único ponto é suficiente para isso, um ponto A. Bom, tendo conhecimento das coordenadas dos dois vetores, né? L1, N1, N1, vetor V, L2, M2 e N2, né? Tendo conhecimento das coordenadas do ponto A, x0, y0, z0, né? Escrevemos as equações paramétricas, né? Com três equações, uma equação definindo a variável x, uma outra equação definindo a variável y, e uma terceira equação definindo a variável z. O x corresponde ao x0 mais a primeira coordenada multiplicado por t, a segunda coordenada, a primeira coordenada do segundo vetor, vou botar aqui T1, né? Multiplicado por um parâmetro T2, né? O Y, aí entra o Y0, aí entra as segundas coordenadas, M1, T1, M2, T2. E finalmente o Z0, Z que é o Z0, mais N1, T1, né? N2, T2. Então você observa como se você fizesse uma transposta, né? Você pega esse X0 e Y0 e faz uma transposta, obtendo, né, as coordenadas na vertical, aqui a mesma coisa, faz a transposta disso aqui na vertical, faz a transposta aqui na vertical e você obtém a equação. Tá? Demos um exemplo de como verificar se um ponto pertence ou não ao plano, né, dado por suas equações paramétricas, e foi um pouquinho trabalhoso, mas dá para se fazer, né, mas não é um caminho razoável, né, até porque existem outras equações, né. É claro que você escrever as equações paramétricas do plano, né, de uma certa forma é rápido, né? Você não faz conta quase nenhuma, né? Apenas uma organização das coordenadas e aí você tem as chamadas equações paramétricas, né? Então a conta é bem simples. Na verdade, o trabalho é simples para se montar as equações, né? O problema das equações paramétricas são a praticidade, né? O que ela perde, né, em termos de prática na hora de você resolver um problema, né? E começa logo em você pensar na pertinência de um ponto a um plano, né? Bom, vamos ver o seguinte aqui, né? Se você observar essas equações, né, elas têm aqui uma dependência, né, desses parâmetros T1 e T2, que podem ser qualquer números reais, né? É possível, né, por uma breve
conta, né? Por exemplo, se você pegar as duas primeiras equações aqui, x, y, né? x0, y0, né? Aqui, né? Mais L1, mais N1, T1. Aqui você vai ter um L2, T2, L2, T2, né? E você transformar isso no sistema, né? Nas variáveis T1 e T2. Estão aqui. L1, T1, mais L2, T2, M1, T1, mais M2, T2, aqui vai ser igual a x menos x0, e aqui vai ser igual a y menos y0, né? E resolvendo esse sistema, você consegue determinar, né, quem é T1 e quem é T2, né, em função das variáveis x, y e dos valores, né, fixos L1, L2, N1, N2, x0, y0. Uma conta simples, você pode, por exemplo, fazer um cálculo de determinante aqui, né, usando essas matrizes, as matrizes que aparecem aqui. Então eu posso dizer que o meu T1, né, o meu T1, aqui embaixo, é uma razão formada por dois determinantes. O primeiro determinante aqui em cima, eu tenho x0, x menos x0, y menos y0, né? L2, M2, dividido por determinante de L1 mais L2, L1, L2, M1, M2. Isso aqui vai te dar um número, né? Isso é calculável, né? A gente calcula, né? E é claro, vai depender, né? Vai ficar, digamos, uma expressão, né, na variável x e na variável y, né? Se você olhar bem, né, isso aqui vai como se fosse uma expressão onde você vai ter um valor a 0, x, alguém vai multiplicar aqui o x, né? Nesse caso aqui vai ser o próprio M2, né? Mas eu vou colocar um a 0. Você vai ter aqui um B0 que multiplica o Y, né? Nesse caso aqui o meu que vai ser o próprio L2, né? Aliás, ainda tem uma constante aqui embaixo, né? Esse L2 dividido por esse valor que aparece aqui, mais um C0. Um C0 que é um valor, né, que no final das contas aparece uma constante também, né? Ou seja, calculando isso aqui vira uma expressão desse tipo. Você faz a mesma coisa com T2, né? Vai ter outro determinante aqui. O outro determinante fica L1, M1. Aqui você vai ter x menos x0, y menos y0, dividido pelo mesmo determinante, L1, L2, M1, M2. É claro, né? Supondo que isso aqui é diferente de zero, né? Isso aqui eu estou com minha hipótese aqui, disso aqui ser diferente de zero, tá? Se não for zero, se for zero, obviamente você vai pegar outra equação. Em vez de pegar as duas primeiras, que o determinante deu zero, você pega a primeira com a terceira, ou a segunda com a terceira, até que uma que não dê zero. E aí você calcula também. E aí vai dar 1 a 1, x mais um B1, y mais um C1. E aí você consegue determinar o T1 e o T2 em função das variáveis x e y. Bom, isso aqui foram obtidas pelas duas primeiras equações, né? Supondo, é claro, que esse determinantezinho aqui é diferente de zero.
Tá? E aí você, tendo essa expressão, você vem para a próxima equação, que tem z, que é z0, tá? Mais o N1 que multiplica toda essa expressão aqui, né? Que corresponde ao T1, né? Que é o meu T1, né? Então, vou colocar aqui a expressão, fica AX0, A0X mais B0Y mais o C0, aqui N1, né? E ainda tem mais ainda o N2, que multiplica outra expressão, A1X mais B1Y mais C1, né? Que quando você efetua todas as multiplicações e arrumações que aparecem aqui, né? Você vai transformar isso aqui numa equação nova, né? Onde vai aparecer a variável x, a variável y, né? E não aparece mais os parâmetros t. Então se transforma numa equação, isso aqui gera uma nova equação, onde você tem alguém multiplicando x, onde você tem alguém multiplicando y, onde você tem alguém multiplicando z, e onde você tem uma constante, né? E, é claro, eu faço isso tudo igual a zero. Quer dizer, é fácil, né, de uma certa forma, né? O cálculo não é tão, assim, mirabolante, mas é possível você transformar essa equação numa equação desse tipo, né? Que é uma transformação em que você não tem mais a necessidade desses parâmetros, né? É claro que você chegar a essa equação é imediato. Para você transformar para essa equação usando essa equação é um processo um pouco longo, né? Aqui eu digamos assim, pulei contas, né? Não fiz as contas para chegar a esse resultado, tá? É claro que isso aqui é um processo, mas poderia ser feito de uma maneira diferente, você isolando variáveis aqui, substituindo uma equação na outra, né? Até você chegar ao formato que aparece dessa maneira. Então, esse tipo de equação, né, é uma equação do plano, tá? Ela é chamada de equação geral do plano. E ela, né, esse formato, essa nova representação, ela é bem mais prática, né, do que as equações paramétricas, como por exemplo, né, você garantir que um ponto pertence, né, basta eu verificar que suas coordenadas satisfazem a equação que forma aqui, né? Quer dizer, substitui. Se a resposta te deu zero, acabou, né? O ponto pertence ao plano, né? Se não deu zero, o ponto não pertence ao plano. Então, a verificação, por exemplo, da pertinência é um processo bem simples, né? Diferente do que acontecia nas equações paramétricas, tá? É claro que você achar essa equação, chamada equação geral, existem maneiras diferentes para isso, né? E é claro, a gente vai utilizar métodos e técnicas, né? E ideias, né, já vistas, né, já foram faladas, né, a partir de conceitos de vetores que vão facilitar para chegar a esse tipo de equação. Ok? Bom, então como seria para obter? Então vamos obter a equação geral de maneiras mais práticas, né? E para que a gente consiga
fazer isso, a gente vai usar, né, duas ideias, né, duas operações que nós aprendemos entre vetores, que é, a primeira maneira é usando o produto misto de vetores, e a segunda maneira é o produto escalar. No caso do produto misto, você vai utilizar a determinação em que você tem duas direções paralelas ao plano. E no produto escalar a gente vai usar uma direção perpendicular. Duas direções paralelas e uma direção perpendicular. Vamos lá, então, o primeiro caso, né? Primeiro caso, eu tenho duas direções, uma direção U, L1, M1, N1, uma direção V, L2, M2, N2, né? Sendo U e V, né? U e V paralelos ao plano π, tá? Esse aqui é o meu plano. E é claro, em qualquer um dos dois casos, eu sempre vou utilizar um ponto, né, pelo qual o plano deve passar, né? Só duas direções não são suficientes, tem que ter um ponto que pertence ao plano π. Ok? Vamos fazer a figura. A figurinha aqui. Tem aqui o vetor U. Aqui eu tenho o vetor V. Né? Eu vou botar o ponto aqui, né? Ponto A aqui. Sobre lá o ponto de origem dos dois vetores. Poderia ser em qualquer lugar, mas eu coloquei ali. Para você formar a equação, você tem que generalizar os pontos pertencentes ao plano. Você pega um ponto qualquer, x0, xyz, perdão. xyz pertencente ao plano. Então, se P de coordenada xyz pertence ao plano π, né? O vetor AP ele é obrigado também a ser paralelo ao plano π. Né? Aí você tem três vetores paralelos ao mesmo plano. Aqui, vetor AP. Tem o vetor V, tem o vetor AP. Certo? Como é que você obtém o vetor AP? O vetor AP é P menos A. Né? E P menos A é o quê? X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0. Tá ok. Por esses planos serem paralelos ao mesmo plano, né? Ou seja, como AP, o U e o V, esses três são paralelos ao plano π, isso aqui nos diz, vou botar uma setinha para cá, depois para cá, que o produto misto desses três vetores tem que dar zero. Justamente por quê? Porque o que te dá o produto misto de três vetores? Né? Em valor absoluto é o volume
do paralelepípedo construído a partir desses três vetores. Se esses três vetores eles são coplanares, né, são paralelos ao mesmo plano, o paralelepípedo gerado por eles vai ter volume igual a zero. Né? Então o produto misto tem que ser zero. Tá? Bom, aí pronto. Você tem uma maneira, né, através do produto misto, de chegar a tal equação geral, que você vai colocar agora isso em determinante. E qual determinante? Os três vetores formam as linhas de uma matriz de ordem 3, né? O primeiro vetor é esse aqui, x menos x0, y menos y0, z menos z0. O segundo vetor é L1, N1, N1. O terceiro vetor é L2, M2, M2. E esse determinante vai ter que dar zero. Né? Observe que você, no momento do cálculo, né, você vai ter as expressões, a expressão que você deseja. Né? Porque isso aqui é simples, você vê que isso aqui vai dar o quê? Vai dar o determinante de M1, N1, M2, N2, multiplicado por x menos x1, x0, perdão, né? Menos o determinante de L1, N1, L2, N2, multiplicado por y menos y0, mais o determinante de L1, M1, L2, M2 vezes Z menos E0. Tá? Isso aqui dando zero. Isso aqui é um número que vai multiplicar o x, né? Isso aqui é um número que vai multiplicar o y. Isso aqui é um número que vai multiplicar o z. Então isso aqui eu posso chamar de A. Isso aqui eu posso chamar menos isso aqui, né? Posso chamar de B. Isso aqui eu posso chamar de C. Né? São constantes que você vai calcular, né? Porque dependem apenas de números, são números definidos, né? Então você vai ter aqui A que multiplica x menos x0, você vai ter mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, isso aqui dando zero, né? Então você vai ter AX mais BY mais CZ, né? E aí você vai ter que menos AX0 mais BY0 mais CZ0, isso aqui dando zero. Então agora eu posso chamar isso aqui tudo de D. Então você vai ter AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ou seja, você chega a essa equação, tá? A partir daquele determinante. Tá? Aí você observa, né? Você montar o determinante não é complicado. O cálculo determinante é que tem que tomar certos cuidados, né? Errou um sinal, ferrou, né? E verificar se a sua equação está correta no final é complicado de saber, né? Uma maneira de você verificar é a partir dos dados da questão, né? A primeira coisa é você verificar se realmente o ponto pertence, né? Você verificar que o ponto pertence, ele tem que satisfazer a equação. Se já não está satisfazendo a equação, meu amigo, você errou conta. Então volta, apaga, melhor apagar e fazer tudo de novo, né? Porque não tem como você verificar depois da conta onde foi que você errou, né? O ideal mesmo é apagar e fazer de novo. Vamos fazer um exemplo disso aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos ver que é bem simples. Exemplo. Obtenha a equação do plano que contém os pontos
A menos 1, 3, B, 2, menos 2, 4, e C, 5, 0, menos 3. E bem aleatório, tá? Bom, todo mundo sabe que quando tem 3 pontos não alinhados, vamos torcer para aqueles 3 não alinhados, né? Existe um único plano que os contém, ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai construir 2 vetores, né? Tem 3 pontos, eu posso fazer aqui, então, a solução. Eu posso construir um primeiro vetor U a partir do ponto A indo para o B. Eu posso fazer o meu vetor V partindo do A indo para o C. Né? Uma conta simples aqui, né? Vetor AB, B menos A, então fica 2 mais 1, 3, menos 2 menos 1, menos 3, e 4 menos 3, 1. Ok. O vetor V, que é AC, então agora 6, né? Aqui eu tenho menos 1, né? 5 mais 1, 6, né? 0 menos 1 e menos 6 novamente. São os 2 vetores. E é claro, eu vou usar o meu ponto A como sendo meu ponto de partida, né? Para descrever aquele determinante. Se eu olhar o determinante, qual seria o determinante? Vai ser x menos x0, x mais 1, y menos y0, menos 1, z menos z0, que é menos 3. E aí eu coloco os 2 vetores, 3 menos 3 e 1. E aqui 6 menos 1 e menos 6. Isso aqui vai ser igual a zero. E aí você vai fazer a continha. Vou fazer uma conta rápida aqui, para não ficar aquela coisa toda. Então aqui, menos 3 vezes menos 6 dá mais 18. Mais 18 mais 1, 19. Então fica 19, que multiplica x mais 1. Né? Agora eu vou ter daqui menos 18, menos 6, fica menos 24. Aí troca o sinal, mais 24, que multiplica y menos 1. E finalmente, 3 negativo, com 18 positivo, vai dar 15. 15, que multiplica z menos 3. Isso aqui tem que dar 0. Agora é só fazer as contas. 19x, 24y, 15z, e aí os números, né? 19 com menos 24 fica menos 5, menos 5 com menos 45, menos 50, igual a 0. Pronto, essa é a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos. Então, observe que a conta não é tão complicada assim, né? É apenas uma questão de cuidado para você não errar as contas. Vamos verificar se realmente está certo, né? Como eu tenho os 3 pontos pelos quais passam esse plano, então cada pontinho tem que satisfazer essa equação, né? Então vamos testar aqui para o ponto A. Né? No ponto A eu vou colocar aqui menos 1, vai ficar menos 19. Eu vou colocar 1 aqui, vai ficar 24, né? 19, menos 19 com mais 24 vai dar 5, né? Eu vou colocar 3, vai ficar 45, 5 com 45, 50. 50 menos 50, 0. Então, o ponto A verifica. Vamos verificar o ponto B, que vai dar 2, vai ficar 38, né? Aqui vai entrar 2, vai ficar 48, só que negativo. 48 negativo com 38 positivo fica 10 negativo, né? 10 negativo, aqui vai ficar 60.
10 negativo com 60 positivo, 50 positivo. 50 positivo com 50 negativo, 0. Ponto D também satisfaz. Ponto C, 19 e 5, agora ferrou, né? 19 e 5, perder da 190 fica 95. 95. 95 aqui fica 0. 0. Aqui 45. 95 menos 45, 50. 50 menos 50, 0. Então, os 3 pontos satisfazem essa equação, tá? Então, significa que eu não errei a conta, eu não preciso fazer tudo de novo, tá? Muito bem. Vamos para o outro caso. Segundo caso, tá? Se obtém a equação geral. Esse segundo caso, né? Ele dá uma característica importante da equação do plano. Vocês já vão ver, tá? Bom, o segundo caso vamos colocar aqui o vetor U, né? U não, vamos chamar de N. Eu vou entender por quê. O vetor N, né? Vamos colocar aqui. Soltel. 3 minutos. Tá, dá para fazer. O vetor N é A, B, C. Né? Ele é perpendicular ao plano π. E eu tenho um ponto P de coordenada P0, de coordenada x0, y0, z0, z0 sobre o plano π. Ok? Vamos fazer a figura aqui. Então aqui eu tenho um vetor N. E eu tenho ponto aqui, vou botar o ponto aqui, o ponto P0. Ok? Se eu tomar qualquer ponto que pertença ao plano π, ponto P aqui, né? Eu posso formar um vetor com ponto P0. E aí, sendo N perpendicular ao plano π, esse N vai ser perpendicular ao vetor P0P. Ou seja, N ele é perpendicular a P0P. E por isso, o produto escalar de N por P0P é obrigado a ser 0. Né? Então agora vamos fazer. Né? Bom, se P ele tem coordenadas x, y, z, P0P ele vai ter coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Né? E aí fica fácil fazer a conta, né? Você vai ter A que multiplica x menos x0, que é o produto escalar, né? Mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, tem que ser igual a 0. E aí você vai ter AX mais BY mais CZ mais um D igual a 0, onde o D na realidade é quem aqui? É menos AX0 menos BY0 menos CZ0. Tá? Então você chega novamente a essa equação geral, né? Igual foi feito no anterior. Tá? Mas você nota o seguinte: as coordenadas do vetor N inicial apareceram exatamente nos coeficientes de x, y, z. Jorge, foi você que pediu, Jorge? O que você queria? Oi. Quem foi que reclamou aí da internet aí? Foi você, Jorge? Eu mesmo. É o quê? Para rever isso aqui? Não, é a questão que até você achar a equação, a internet estava ok. Depois que você começou a botar os pontos, para comprovar que são esses pontos que deu zica. Ah, não. Então, esquenta a cabeça, não é só você substituir, cara. Você pega as 3 coordenadas, substitui no lugar do x, y, z e verifica que vai dar 0. Em cada um dos 3 casos aqui. É só um teste, não uma verificação
de que não está errada a conta. Só isso, mais nada. Bom, agora vamos pegar um outro exemplo, né? Agora para usar o segundo caso. Vou pegar um outro exemplo para fazer o segundo caso. Eu poderia, né, ter feito, a partir de 3 pontos, né, resolver pensando isso aqui, mas o problema, né, é que o segundo caso, para chegar ao segundo caso, se você não tiver já dado esse vetor, né, acaba sendo um processo similar ao processo anterior, né, porque se você não tem um vetor perpendicular ao plano, você tem que arrumar um jeito de encontrar esse vetor perpendicular. E você acaba utilizando produto vetorial de 2 vetores. E o produto vetorial de 2 vetores é um determinante, né? Ou seja, no final das contas, acaba voltando ao caso do determinante, que era exatamente do produto misto. Então, não faz muito sentido, se você não tiver dado esse vetor de presente, né? Ou se você não tiver uma maneira tranquila de achar esse vetor, né? É mais razoável você já pensar no processo do produto misto, né? Em que você acaba caindo num determinante, né? Então eu vou colocar um exemplo, né? Onde é dado esse vetor já perpendicular ao plano, né? E é claro, o que a conta vai acabar sendo muito simples, né? Mas não se iludam, tá? Não fiquem achando que vai ser sempre esse mar de rosas, né? Você vai ter o vetor perpendicular ao plano dado de presente de uma forma tranquila, né? Você pode procurar por outros métodos, por outras maneiras, em outras situações. Vai depender do problema, vai depender do exercício, da questão em que está sendo trabalhada. Então, quando a gente começar a fazer os exemplos, a gente vai ver isso, né? Quando ou não, né, é necessário utilizar esse vetor, ou se você vai direto, né, a partir do produto misto. Então, o exemplo construa, né, a equação do plano, construa a equação do plano, perpendicular a n de coordenadas 5, menos 3 e 4, passando por A de coordenadas 4, menos 2 e 3. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente resolve isso aí? A solução é simples e rápida. Você toma o ponto genérico. Então, seja P, X, Y, Z, né, pertence ao plano π. Ok? Aí você forma o vetor AP, né? O vetor AP, que é x menos 4, y mais 2, e z menos 3, né? Ele tem que ser, né? O AP, nesse caso, ele vai ser paralelo a π, o que implica que o AP é perpendicular a n, né? Então basta você agora fazer o produto escalar, n escalar com AP tem que dar 0. Bom, só multiplicar 4x menos 4, não, perdão, 5, né? 5 x menos 4
mais menos, né? Menos 3, y mais 2 e mais 4, z menos 3. Isso aqui vai dar zero. Né? A conta é rápida. X, 5x menos 3y mais 4z. Né? Mais 4z. Fazendo a conta ficar menos 20, menos 26, menos 26 com menos 12, menos 38. Igual a zero. Então, essa é a equação do plano. Né? E aí, no caso, só temos um ponto a verificar. Né? Isso aqui não pertence ao plano. Um vetor que é perpendicular ao plano. Já vamos entender o que acontece com ele. Bom, fazendo o teste, né? 5 vezes 4, 20. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6. Então, 20 com 6, 26. 26 com 1, 12. 38. 38 menos 38, 0. Então, verificação feita. Note que, já havia falado ali, olha onde apareceram esses três números. Exatamente nos coeficientes das variáveis x, y e z. Então, a gente poderia pensar, né, de uma maneira mais direta ainda, quando você conhece essas coordenadas do vetor normal. E qual seria a maneira mais direta ainda? É você já pensar na equação na sua forma final, né, sem você pensar em produto escalar. Né? Se eu tenho vetor normal, eu já tenho consciência que a minha equação vai ser da forma 5x menos 3y mais 4z mais uma constante d que eu não sei ainda, né? Embora já tenha calculado. Né? Conhecendo essas três coordenadas, eu conheço essas três, né? Esses três coeficientes. Eu não conheço o último coeficiente. Mas eu sei que o plano passa por esse ponto. Se o plano passa por esse ponto, eu posso encontrar o ponto D desde que essas três coordenadas satisfaçam a equação. Então, substituo. Eu vou ter 5 vezes 4, menos 3 vezes menos 2, mais 4 vezes 3, mais D igual a 0. Né? E aí eu tenho 26, 38. 38 mais D é igual a 0. Então, quanto que vale o D? Menos 38. Então, agora eu posso pegar isso e trazer para cá. 5x menos 3y mais 4z menos 38 igual a 0. Você chega à mesma equação. Né? Obviamente, né? Tem que ser o resultado. Tranquilo? Alguma dúvida até agora aí, gente? Não, vamos dar continuidade. Não, nenhuma dúvida. Oi? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Bom, o vetor n perpendicular ao plano é chamado de vetor normal ao plano. Tá? Então, se eu falar n é o vetor normal, significa que ele é perpendicular ao plano. Acabou. Tá? Definido isso. Ok? E se ele é perpendicular ao plano, usando o conhecimento de geometria espacial, né, de posição, que vocês acreditam que tenham, né, ele vai facilitar muita coisa. Ele vai ajudar processos de posições relativas entre planos. Nós vamos poder identificar quando dois planos são paralelos,
nós vamos poder identificar quando dois planos são perpendiculares, né? Ou quando não são nem perpendiculares e quando não são paralelos também. Nós vamos poder verificar, né, o ângulo formado por dois planos a partir desses dois vetores, né? E uma outra coisa também importante que o vetor normal vai nos ajudar a fazer é, a partir de conhecer se um ponto não pertence a um determinado plano, né? Se o ponto pertence ao plano, ele satisfaz as equações. Se ele não satisfaz a equação do plano, ele não pertence. Tá? E não pertencendo ao plano, ele tem uma certa distância, né, em relação a tal plano. Então, o vetor normal vai facilitar para obtermos essa fórmula para calcular a distância de um ponto a um plano. Tá? Então, tudo isso a gente vai fazer. Vamos ver se o máximo a gente pode fazer hoje. Tá? Ok. Vamos fazer uma análise, né? Vamos analisar a equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tá? Primeira coisa que a gente verifica aqui, né, no primeiro caso, né, se o D é igual a zero, essa constante aqui, está o plano π aqui. Isso significa, né, que a origem, né, ponto O, de coordenada 0, 0, 0, né, pertence ao plano π, né, porque se o D é igual a zero, se eu colocar 0, 0, 0 no x, y, z, vai dar tudo zero, né, porque o D já é zero. Então, o ponto D, ponto 0, origem, pertence ao plano π. Significa que o π passa pela origem das coordenadas. Ok? Segundo caso, se eu tenho o A igual a zero, o que vai acontecer? Se o A é igual a zero, tem a equação da forma BY mais CZ mais D igual a zero. Não estou nem dizendo aqui com o meu D. Estou supondo apenas o meu A igual a zero. Tá? O meu vetor normal, né, ele é da forma 0BC. E nesse caso, ele acaba sendo perpendicular ao vetor I, que é 1, 0, 0. Ou seja, quando um vetor é perpendicular ao vetor normal, então aqui está o meu vetor I. Tá? O meu vetor I, ele é perpendicular ao vetor normal. Por que é perpendicular? Só fazer o produto escalar. 0 vezes 1, 0, B vezes 0, 0, C vezes 0, 0. Tá? E se o B e o C forem diferentes de 0, esse vetor aqui ele não é perpendicular aos vetores J e K, somente ao vetor I. Então significa que o meu vetor I, ele é paralelo ao plano π. Ou seja, π é paralelo ao eixo OX. Então, se faltar a primeira, né, variável na minha equação, eu tenho a equação de um plano que é paralelo ao eixo OX. Obviamente, né, a ideia se repete para os outros casos. Terceiro caso. Vamos colocar aqui o B igual a zero. Né? Se o B igual a zero, eu tenho
AX mais CZ mais D igual a zero. Tá? Então, repetindo a história, dessa vez, né? Quem é que vai ser paralelo? Nesse caso aqui eu tenho no vetor N, é A, 0, C. Ele é perpendicular ao vetor J, que é 0 no 0. Né? E por consequência disso, né? O J é paralelo ao plano π, ou seja, o plano π é paralelo ao eixo OY. O terceiro caso, quarto, né? O quarto caso, agora o C igual a zero. Se o C igual a zero, minha equação fica AX mais BY mais D igual a zero. Tá? E aí eu tenho, né, o meu N, que é o vetor normal, é AB0. AB0, ele é perpendicular ao vetor K, que é 0, 0, 1. Tá? E por consequência disso, o K ele é paralelo ao plano π, ou seja, o plano π é paralelo ao eixo AZ. Tá? E aí você tem combinações, né? Combinações de zeros, né? Combinações de zero. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, no quinto caso, pego A e B iguais a zero, né? Aí eu fico só o quê? Fico só com CZ mais D igual a zero. Né? Se você juntar, esse aqui é meu plano π, né? Esse aqui é meu plano π. Se você juntar o A igual a zero com B igual a zero, ele tem que ser paralelo ao eixo AX e também tem que ser paralelo ao eixo AY. Então significa que o π ele vai ser paralelo ao plano OXY. Se eu pegar A igual a zero também com C, dessa vez, vou sublinhar aqui um pouquinho, né? O meu plano π, ele vai ser paralelo a quem? Olha só, se faltou o A e o B, foi paralelo ao X e o Y. Se faltou o A e o C, o meu plano vai ser paralelo ao OXZ. São exatamente as letras que faltam. Tá? Sétimo caso. Se eu tenho B e C iguais a zero, se B e C são iguais a zero, então o plano π é paralelo a OYZ. Claro, você não vai ter A, B e C iguais a zero, né? Porque o vetor normal ele não pode ser o vetor nulo, né? Você não tem plano dessa forma. Ok? E aí tem o último caso, né? O último caso, que é o oitavo caso, é onde todo mundo é diferente de zero. A diferente de zero, D diferente de zero, C diferente de zero e D também diferente de zero. Ok? Se fosse tudo bonitinho. A minha equação ela é completa. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ok? Eu vou pegar essa constante D e passar para o segundo membro. Então, eu vou ter AX mais BY mais CZ igual a menos D. Sendo D diferente de zero, menos D também será. Então, eu vou dividir tudo isso aqui pela constante menos D. Tá? Aí eu vou ter aqui AX dividido por menos D, mais BY dividido por menos D, mais CZ dividido por menos D, igual a constante 1 do lado de cá. Bom, isso aqui eu posso reescrever colocando x sobre menos D sobre A.
y sobre menos d sobre b, z sobre menos d sobre c. Posso fazer porque tanto A, B e C são diferentes, os três de zero. E aqui do lado de cá dando 1. Eu vou chamar menos d sobre A de P. Eu vou chamar menos d sobre B de Q. E eu vou chamar menos d sobre C de R. A minha equação ela fica da forma x sobre R mais x sobre P mais y sobre Q mais z sobre R igual a 1. Aí você vai perguntar por que eu fiz essa novela toda, né? Eu só manipulei a minha equação e troquei para as letras P, Q e R. Mas vocês vão ver algo interessante que vai acontecer, né? Nessa brincadeira. Bom, o meu plano, obviamente, ele não é paralelo a nenhum dos eixos, né? Obviamente também não vai ser paralelo a nenhum dos planos de coordenadas e não passa pela origem, ok? Então aqui o x, o y e o z, ok? Então ele vai acabar formando um tetraedro aqui em algum octante que aparece aqui, né? Eu tenho quadrantes em cima, né? Tem quadrantes embaixo, o total são 8, né? Então vamos formar aqui, digamos que ele pega aqui o primeiro triedro que aparece aqui, esse primeiro que aparece aqui, se ele for mais nesse primeiro triedro, estou supondo, tá? Só dando uma suposição, não poderia pegar qualquer um caso aqui. Aí o meu plano vem aqui e vai atravessar os 3 eixos, atravessa os 3 eixos, aqui no plano π. Uma ajudazinha aqui só para identificar. Vai aparecer um ponto P aqui, vai aparecer um ponto Q aqui e vai aparecer um ponto R aqui. Ok? Muito bem. Obviamente esse ponto P, como está no eixo X, né? Ele tem uma coordenada x0, a segunda coordenada é 0, a terceira coordenada é 0. O ponto Q, ele tem 0, y0, 0. E o ponto R, ele tem 0, 0 e um Z0. Ok? Esses 3 pontos pertencem a esse plano, que tem essa equação aqui meio louca, né? Mas pertence. Então, cada ponto aqui tem que satisfazer a essa equação. Então, se eu pegar o primeiro ponto, né? Para o ponto P, o que vai acontecer? No lugar do x aqui, vou encaixar o x0. No lugar do y, vou colocar 0. E no lugar do z, vou colocar 0. Então, eu vou ter aqui x0 sobre P, mais 0 sobre Q, mais 0 sobre R, igual a 1. Conclusão, o x0 vai ser o próprio Pzinho que aparece aqui, né? Para Q, ponto Q agora, o que vai acontecer? Eu vou substituir esse ponto da mesma forma. Então, eu vou ter 0 sobre P, y0 sobre Q, z0 aqui no caso, né? 0 sobre R igual a 1. Então eu chego à conclusão que o meu y0 vai ser igual ao Qzinho. E para o terceiro e último ponto, né? Para o ponto R, repito a mesma conta, né? Eu vou chegar ao resultado que o meu Z0 vai acabar sendo igual a quem? Ao R.
resumindo, o que significa? Esses valores que aparecem aqui embaixo são as três grandezas. Por que eu falo grandeza? Porque eles vão ter sinais também. Aqui eu só fiz uma observação que eu estou supondo que está no primeiro trielo, mas ele pode estar em outros trielos. Então esses valores poderiam ser negativos, poderiam estar do lado de lá, para baixo, para trás, qualquer posição. Então essa grandeza que aparece aqui, ó, vou botar aqui. Essa grandeza que aparece aqui é o valor que vai aparecer aqui embaixo, é o Pzinho. Essa grandeza que aparece aqui é o valor que aparece embaixo do Y, que é o Q minúsculo. E essa grandeza que aparece aqui embaixo é o segmento que aparece aqui. Tá? Ou seja, quando eu escrevo a equação dessa maneira, eu estou conseguindo determinar os três segmentos, né, que são seccionados, né, são cortados os eixos coordenados. Tá? Ou seja, determinam os segmentos. Né? Então, por isso que essa equação ela é chamada de equação segmentária do plano. É chamada de equação segmentária do plano. Ok? Muito bem. Bom, já vimos as três equações. Equações paramétricas, equação geral e, finalmente, a equação segmentária. Tá? Agora vamos trabalhar as chamadas posições relativas entre planos e exercícios, um atrás do outro. Ok? Paramos aqui. Posições relativas. 10 minutos para acabar essa reunião. Tá. Relativas. Não, acho que menos, né? 7 minutos. Posições relativas entre ponto e plano e plano também. Bom, vamos primeiro olhar se só tem duas posições relativas entre ponto e plano, né? Ponto e plano você tem duas, né? Ou plano ou ponto pertence, né? Ponto pertence ao plano π, ou o ponto não pertence ao plano π, né? Então, se eu tenho aqui o π com sua equação ax mais by mais c igual a zero, mais cz mais d igual a zero, e eu tenho o ponto P de coordenadas x0, y0, z0, o ponto P pertence ao plano π, se e somente se a x0 mais by0 mais c z0 mais d d0. Então, se der zero, pertence. Se não der zero, não pertence. Então, a verificação da pertinência entre ponto e plano é, de uma certa forma, imediata. Agora, vamos considerar, né, se o ponto P ele não pertence ao plano π, né, a distância do ponto P ao plano π ele é um valor positivo. Né? Então, nós vamos calcular essa distância. Calcular essa distância de um ponto a um plano. Vamos lá, eu tenho um plano. E eu tenho um ponto aqui. Π. X0, Y0, Z0. Fora do plano π. Tá? Claro, vamos... Tendo a equação geral do plano, você consegue descrever
esse vetor normal de uma maneira bem tranquila. Tá? E sempre é possível de você obter, né, um ponto pertencente ao plano, já que sem um ponto fixo, o plano ele fica indeterminado. Né? Então, digamos que eu tenho um ponto aqui, um ponto M, né? Um ponto M pertencente ao plano que tem as coordenadas x1, y1, z1. O ponto M aqui, ele pertence ao plano P. Ok? Vou descer um pouquinho o ponto para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá aqui meu ponto P. Como é que eu vou determinar a distância desse ponto em relação a esse plano? Vamos observar esse vetor aqui, ó, o vetor MP. Tá? Quando eu projeto esse vetor MP sobre o vetor normal, faço a projeção ortogonal aqui, ok? Eu vou obter essa grandeza aqui. Tá? Essa aqui é a projeção. Vou botar aqui embaixo. Essa é a projeção do vetor MP sobre o vetor M. Quando eu pego o valor absoluto dessa projeção, eu estou obtendo exatamente a distância do ponto P em relação ao plano P. Ok? Então vamos calcular isso aí. Quem é o vetor MP? O vetor MP seria quem? Seria x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Está aqui o vetor MP. Ok? Agora vamos lembrar como é que a gente fazia essa projeção, né? Quando você faz a projeção, você usa esse ângulo aqui só para a gente fixar e relembrar qual é o processo. Tá? Vou botar aqui o desenho aqui um pouco melhor. Como é que eu faço a projeção de um vetor U sobre um vetor V? Provavelmente vocês já devem ter esquecido. Então, digamos que eu tenho um ângulo aqui, um ângulo θ, né? Eu faço a projeção, né? A projeção de U sobre V. Isso aqui. Dividido pela norma do vetor U, vai dar o cosseno do ângulo θ, ou seja, a projeção de U sobre V é igual a norma de U vezes o cosseno de θ. Mas o cosseno de θ, né, é a mesma coisa que o produto escalar de U por V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Só falta menos de um minuto para acabar. Tá. Vamos lá, vamos concluir isso aqui. Bom, como eu estava fazendo as contas aqui, a projeção é isso aqui, né? Que eu vou cancelar aqui, né? A norma de U, né? Vezes o cosseno, mais o cosseno, se você usar o produto escalar, é o produto escalar de U por V, dividido pelo produto das normas de U e V. Aí eu cancelo aqui, ó, norma de U, norma de U. Ou seja, sobra U escalar V dividido pela norma de V. Ok? Então, se eu usar essa ideia nessa projeção,
né? O módulo da projeção de NP sobre N, né? É o que? É NP escalar com N dividido pela norma do vetor N. Tá? Só você usar a fórmula como está aqui. Bom, valor absoluto, né? Não posso esquecer. Valor absoluto. Bom, quem é o produto escalar de NP por N? É esse vetor aqui, escalar com o vetor N, né? Vou supor que meu plano π, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O meu vetor N é quem? O meu vetor N é A, B e C. A, B e C. Então, fazendo o produto escalar, eu vou ter módulo de A, que multiplica x0 menos x1, mais B, que multiplica y0 menos y1, mais C, que multiplica z0 menos z1, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, que é a norma, né? Que é a norma desse vetor, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Bom, isso aqui vamos melhorar, né? Então aqui em cima eu tenho AX0 mais BY0 mais CZ0. E também aparece aqui um menos, vamos colocar aqui em evidência, AX1 mais BY1 mais CZ1. Valor absoluto. E a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Observe que o ponto M, ele pertence ao plano π. Se ele pertence ao plano π, as suas coordenadas devem satisfazer a equação. Ou seja, se o M pertence a π, então AX1 mais BY1 mais CZ1 tem que ser igual a menos D. Que eu vou passar o D para o outro lado. Ok? Bom, então no lugar dessa expressão que aparece x1, y1, eu vou substituir por quem? Por menos d. Então eu tiro a conclusão que a distância do ponto P até o plano π, né, é o valor absoluto de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, que isso aqui menos com menos fica mais, dividido pela raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Ou seja, essa é a fórmula para você calcular a distância de um ponto a um plano, tá? E aí, é simples de memorizar, não é difícil não, tá? Basta você lembrar que aqui embaixo tem que aparecer a norma do vetor normal. Aqui em cima é uma mera substituição do ponto que você deseja na própria equação do plano. Então você substituiu na equação do plano, ok? Coloca em valor absoluto, porque aquilo pode dar negativo, né? Coloca em valor absoluto, divide por aquela raiz quadrada. É a distância do ponto ao plano. Vamos fazer um exemplo disso aí para finalizar a aula de hoje, tá? Na próxima aula, ou de repente até gravo uma aula para vocês falando de paralelismo e concorrência de planos. Então, exemplo. Calcule a altura do tetraedro A, B, C,
D, onde A é 3 menos 2, 1, B menos 1, 4, 3, C, 0, 0, menos 2, e D, 5, 5, menos 4. Relativo ao vértice A. Olha só que interessante. É um problema que a gente já fez no passado, só que a gente vai fazer agora de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Por quê? Se eu pensar no tetraedro ABCD, vamos fazer aqui o tetraedro aqui. Horrível. Apertado aqui. Tirar aqui atrás. Tirar aqui atrás. Aqui está o vértice A, aqui está o vértice B, aqui está o vértice C, aqui está o vértice D. Ok? Eu quero achar essa altura aqui, ó. Essa altura H. Horrível de novo, tá bom? Aqui está a altura H. Eu quero saber isso aqui. Em relação ao vértice A. Quer dizer, essa altura H é, na realidade, a distância do ponto A ao plano π, né? Onde π passa por B, C e D. Então, se eu montar a equação do plano que passa pelos pontos B, C e D, basta calcular a distância do ponto A ao plano π, que eu tenho a altura desse tetraedro. Tá? Então, vamos primeiro achar o π. Como é que a gente acha o π? Para a gente achar o π, eu vou formar aqui, lembrando, né, dois vetores. Vou formar o vetor 1, que é o vetor BC, o vetor V, que é o vetor BD, né? BC e BD. Então, BC, aqui. Então, 0 vai dar 1. Menos 4. Menos 1. Esse é o vetor BC. E aí tem o BD. BD é 6. 6. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar menos 7. Menos 7. Aí fazendo aqui o determinante, a gente monta a equação, né? Então, o determinante a partir do ponto B. Então, x mais 1, y menos 4, z menos 3, olha os dois vetores, 1 menos 4 menos 1, 6, 1 e menos 7, né? Isso aqui tem que dar 0. Bom, 28 positivo com 1, 29. Então, 29, x mais 1. Depois, 7 negativo com 6 positivo. Então, fica menos 7, mas vai inverter o sinal, menos 1, perdão, fica mais 1. Então, y menos 4. Vamos fazer a conta de novo. Menos 7, aqui fica mais 6, né? Menos 7 mais 6, menos 1. Mas inverte o sinal, volta a ser mais 1. 1 com mais 24, 25. Então, 25, z menos 3, igual a 0. Tá? Então, aqui eu tenho 29x, eu tenho y, eu tenho 25z, né? Aí eu vou ter 29 menos 4, 25, né? 25 menos 75 menos 50. Então, menos 50 é igual a 0. Bom, achei a equação do plano da base, que é o plano formado pelos pontos B, C e D. Então, a altura H
é exatamente a distância do ponto a esse plano π aqui, né? Distância do ponto A ao plano π, que pela fórmula, né? Eu faço o quê? Eu pego as coordenadas do ponto A, substituo na equação, vai ficar módulo de 29 vezes 3, menos 2, mais 25, menos 50. Substituir o ponto A no lugar, né, de x, y, z. E aqui eu divido pela raiz quadrada da norma do vetor normal. O vetor normal aqui é quem? 29 e 25. Então fica 29 ao quadrado mais 1 mais 25 ao quadrado. Vai ficar um número horroroso, né? Mas isso é bem normal em geometria analítica. Então 29 vezes 3, 27, 87. 87 menos 2, 85. 85 com 25, 110. 110 menos 50, 60. Então aqui em cima deu 60. Aqui embaixo vai ficar um número horroroso, né? 29. Vocês façam a conta. Estou sem calculadora aqui. 29 ao quadrado, mais 1 aqui, 25, mais 626, 626, né? Quanto que é 29 ao quadrado? Vamos ver a conta aqui, 29 ao quadrado rapidinho. 81. 841. Quanto? 841. Ó, vou confiar, hein? 841. Somado com 626, 7, 6, 14. 1467, que não vou nem verificar se tem raiz quadrada. Não deve ter. Exato. Ok? Então, essa é a altura. É a altura relativa ao vértice A. Qualquer vértice você pode fazer, é claro. Você vai ter que achar os devidos planos, né? Em cada situação. Tá ok? Bom, gente, vamos encerrar por aqui, né? Já passando a terceira reunião.